pessoal! Estamos de volta para mais um Petcast. Hoje, o terceiro Petcast, nós temos a honra de ter a doutora Adriana, convidada. Muito bem-vinda. Obrigada, Ana. E temos uma convidada especial hoje. A Tequila. A Tequila quer saber tudo. Oi, Tequila. Oi. Pode se apresentar, Isa. Meu nome é Isabela e eu sou médica veterinária. Doutora Adriana, Dri, né? Oi. Se apresenta e conta um pouquinho da tua vida profissional. Sou Adriana Lombardi, eu atendo na clínica da doutora Doris, na clínica de Olho no Bicho, em Rio Preto. Trabalho com clínica, cirurgia e nutrição animal, principalmente alimentação natural. E tem alguém muito interessado. Bom, pessoal, para quem não sabe como que funciona, né? O Petcast, nós temos um bate-papo entre um animalzinho, o Bill, né? Que é nosso afilhadinho, e os veterinários convidados ou alguns tutores também. Por quê? Qual é o intuito do Petcast? No Petcast, nós vamos tirar algumas dúvidas de tutores, de proprietários, né? De mães e pais de pets, tá certo? E o Bill já tá vindo aí, né? Vamos lá, Bill, fazer as primeiras perguntas? Olá, amiguinhos! Aqui é o Bill falando com vocês. Tive que pôr o óculos para ler as perguntas. Nossa, foram muitas. Que legal! Então vamos lá, a primeira. A partir de quantos anos o cão é considerado idoso? E o gato? Bom, então essa primeira pergunta, né? A partir de que idade o cão ou o gato é considerado idoso? Mais ou menos, o pet é considerado idoso a partir de 7 a 9 anos, né? Dependendo, é claro, do porte do animal. Geralmente as raças grandes têm uma longevidade menor e os pequenininhos, né, os cães de colo, têm uma longevidade maior. Tá ok? Quais os primeiros sinais que notamos que o nosso pet começou a ficar idoso? Então, nessa próxima pergunta, né, os nossos amigos perguntaram quais são os sinais, né, quais são as alterações que nós temos, né? Então, assim, existem mais ou menos 8 alterações básicas no conjunto de envelhecimento dos seres vivos, tá? Então, para o cão é muito parecido do gato e que também é muito parecido com o ser humano. Por exemplo, no grupinho 1, nós vamos ver pelos brancos, a pele mais fina, né? O coxim fica mais áspero por deposição de mais queratina, tá? E muitos animais, principalmente os mais pesados, podem ter calos de decúbito. Então, na região de cotovelo e de extremidades ósseas, há um acúmulo maior de queratina, que às vezes até forma feridinhas, tá? Alteração número 2, eles diminuem a atividade, o metabolismo diminui. Então, o que acontece? Muitos cãezinhos e gatinhos, principalmente quando são castrados, eles também têm uma demanda calórica menor, então também podem ter um pouco mais de obesidade, né, nessa senilidade. Alguns animais começam a ter alterações neurológicas, então perda de equilíbrio, a massa muscular também diminui, como no ser humano, né? E alguns animais têm também doenças articulares degenerativas, que nós chamamos de DADs. Então, essas artrites e artroses também fazem com que o animal ande menos, fique mais paradinho, portanto, ele engorda porque tem uma demanda calórica menor. Então, uma coisa vai levando a outra, tá certo? Um terceiro tópico que também indica que o cãozinho idoso, né, tem sinais aparecendo da senilidade, são alterações dentárias. Então, alguns animais perdem os dentes, igual o ser humano. Então, tanto o cão quanto o gato perdem os dentes. E também tem, com mais frequência e às vezes até com maior gravidade, as doenças periodontais, tá? Por exemplo, gengivite, gengiva estomatite, retração gengival, tá? E queda dentária, tá? Um quarto item que também os tutores vão perceber, que indica a senilidade chegando, é o animal mais quieto, eles dormem muito e brincam menos, né?
Número 5, o top 5 aqui é a diminuição da visão. Muitos tutores percebem que o animal está ficando velhinho porque ele tromba mais nas coisas, né? Não percebe, às vezes, a chegada de um indivíduo da casa. O número 6 são as perdas de audição. Da mesma forma que o ser vivo humano, também os cães e os gatos idosos começam a ter uma perda significativa, né, da qualidade tanto da visão quanto da audição, tá certo? O 7º tópico, pessoal, são problemas urinários, principalmente encontrados em fêmeas, que também têm a tendência a ficar mais quieta pela dor, diminuir o metabolismo, portanto elas não se levantam para urinar porque ou dói ou porque ela não tem vontade, também faz a retenção urinária muitas vezes, que pode ocasionar infecções, enfim, ok? E o 8º tópico que nós temos que relembrar para todos os tutores são as alterações cognitivas, tá? Que são as alterações de comportamento. Então, às vezes o animal com 15, 18 anos não reconhece o tutor, não reconhece a voz, pode ficar mais calmo ou mais agressivo que o normal, dormir mais que o normal, tá? Então, alterações cognitivas são relacionadas com o comportamento e reconhecimento do seu ambiente e dos indivíduos que convivem com ele, tá bom? E aí, Bill, qual é a próxima pergunta? Nossa, olha que plateia linda! Derrubei o microfone. Ana ajeitou. Tão bonitinho. Não, ela prestando atenção tá demais. Bom, e o Antônio, de Batiba City, quer saber se o pet idoso também tem perda progressiva de visão e audição, como acontece com os seres humanos. A gente acabou de falar isso, né? No bloquinho anterior. Então, tem sim. Da mesma forma que o ser humano, a visão e a audição também vão se degenerando, envelhecendo, e o cãozinho diminui a audição e diminui a visão. Ok, Antônio? E aí, Bill, a próxima pergunta. Opa. Deixa eu voltar. Eu acho que meu óculos caiu. Opa. Um ouvinte nosso também perguntou se o cão idoso tem mais frio. Da mesma forma, o gato idoso. Olha, teoricamente não há essa ocorrência de ter mais frio. O que acontece é que eles ficam mais paradinhos, né? Então não sua, não tem vontade de gastar energia, não gasta energia, então, portanto, não produz o suor, mesmo que nos coxinzinhos, né? Então, o que acontece? Eles tendem a ter um pouquinho a temperatura mais fria, tá? Mas não que sintam frio, tá certo? Uma outra pergunta aqui, perguntaram, e quanto aos passeios? Podem continuar ou tem alguma alteração? Sim. Se os cãezinhos, como nós falamos anteriormente, os gatinhos podem ter um pouquinho de baixa de metabolismo, ficar mais obesinho, eles não vão querer andar. Então é importante fazer um exercício regular. Porém, eles podem começar a ter desgastes nas articulações, doenças articulares degenerativas, e essas artrites, artroses vão doer, né, quando caminhar demais. Então, exercícios com menor frequência e menos tempo, tá? Então, se antes o cãozinho andava 3, 4 vezes por semana, 30 minutos, a gente vai pedir para ele andar 15, 20 minutos no máximo, tá bom? 2 a 3 vezes por semana. E ele que vai dizer pro tutor, né? Se você vê que ele chora, que ele pede colo, que ele não quer andar, aí pega no colinho e vê que aquele tempo já deu para ele, tá certo? Tia Adri, a Beatriz de Batiba City perguntou sobre a alimentação. Ela pergunta se precisa mudar a alimentação quando o cão fica idoso, quando o gato fica idoso. E a partir de quando nós devemos mudar? Olha que legal, Dri, tem presente dos patrocinadores, ó. VetNews sempre com a gente, né? Obrigada. Então vamos lá. De nada. Que lindo. O Bill perguntou sobre o processo de alimentação, né? Então, fique à vontade. Bom, sim, a gente tem que mudar a alimentação dos pacientinhos idosos, claro, conforme a idade deles, né? E o tamanho e o porte da raça. Geralmente, pacientinhos mini, pequeno porte, a gente muda a partir de 10 anos de idade. Médio porte a partir de 10, 8 anos. E as grandes e gigantes, até a partir de 6 anos, a gente já começa a mudar a alimentação. Mas é muito importante acompanhar a alimentação, acompanhar a fase de vida deles. Adri, uma pergunta agora que algumas pessoas também fizeram é com relação a esse alimento. Existem alimentos diferenciados para essa idade? Existem tanto alimentos naturais quanto rações.
No mercado a gente já tem inúmeras marcas de rações bem específicas para cada idade. Então estamos assim com a alimentação completa para todas as raças e todos os tamanhos. O pet idoso, seja ele gato ou cachorro, de quanto em quanto tempo ele deve ir ao médico veterinário? E quais exames podem ser feitos para acompanhar a saúde deles? Bom, não existe um período fixo, tá, pessoal? É claro que se ele já tem uma doença base, uma doença que veio com a idade, né? Se ele é cardiopata, se ele é nefropata, se ele é diabético, né? Ou se ele tem alterações de pressão, é importante que ele venha pelo menos a cada 6 meses, tá? Mas em geral, eu peço para o tutor trazer uma vez por ano, tá bom? E existem alguns exames que a gente pede para fazer, por exemplo, exames de sangue, tá? Então, hemograma completo total. Avaliação cardíaca e de pressão. Então, tanto avaliação clínica, se tiver algum achado no exame clínico, a gente pede para fazer eletro, fazer um eco, tá? E também nós aferimos em consultório a pressão, que também são problemas que podem acontecer no ser humano e no animal. Mais alguns exames laboratoriais que nós podemos fazer, se o tutor, né, tiver a disponibilidade. Então, nesse check-up anual, nós fazemos a função hepática, função renal, né, e medimos a glicemia. Existem alguns exames, tá, nesse grupinho de função. Então, eu pus assim só para vocês entenderem. Mas é para ver se o fígado, se o rim ou se o animal está com alguma alteração iniciando diabetes, tá? Então, são exames que geralmente a gente faz e fica pronto em 24, 48 horas e a gente já tem um retorno para esse tutor, se está tudo sob controle, se já teve alguma alteração. Nós também podemos, nesses check-ups, agendar tratamentos periodontais, né? A maioria dos tutores que faz com regularidade, né, traz pra gente uma vez por ano ou a cada 2 anos, nós fazemos a avaliação dentária e fazemos o tratamento. Então, a limpeza, a extração dos dentinhos moles, enfim, ok? Também nesse check-up, né, semestral ou anual, nós cortamos as unhas. Por quê? Lembra que eu falei lá atrás que o cão idoso às vezes fica mais quietinho, dormindo mais, então ele não desgasta as unhas. Então é muito comum vir pra gente o velhinho com unhas grandes. E aí também a gente acaba cortando as unhas durante a consulta, tá bom? E uma coisa muito importante, tanto para nós, humanos, quanto para os animais, monitorar peso, tá? Muito importante envelhecer com o peso em dia, tá certo? E a Franciene, de Badiba City, perguntou qual o motivo de ser uma ração sênior para o idoso. Tem diferença? A ração para o paciente idoso é muito diferente, ela realmente é especial, ela começa a diferença a partir do grãozinho. O grãozinho, se você ver, é diferente do paciente adulto, seja da mesma marca, ele já faz especial para ele conseguir pegar, para conseguir quebrar e a própria digestão. São rações que a gente já tem uma gordura menor, a gente já entra com um aporte calórico menorzinho, porque o metabolismo dos idosos é mais devagar, é mais lentinho. A proteína adicionada geralmente são proteínas de boa qualidade e adicionado glucosaminas para as articulações, os antioxidantes, vitaminas, minerais, para a própria oxigenação deles, né, que eles têm muita tendência a ter as alterações cognitivas, adiciona bastante fibra também, que é muito importante. Então, assim, é realmente uma ração especial. Não adianta a gente dar ração, eu vou dar ração de filhote pro idoso. Não é a mesma coisa. Não pode, né, Dri? Por exemplo, eu vou dar de filhote para ele ficar mais forte. Não existe. O que o Pelo filhote... contrário. Exatamente. O que o filhote necessita é totalmente diferente do que o idoso necessita. Pode até ser prejudicial, né? Não vai deixar mais forte, vai sobrecarregar. Não vai deixar mais forte, exatamente. Pode até fazer mal. Então, cada pacientinho com a sua ração, com a sua alimentação especial. A Selma, que é mamãe de 2 schnauzers, um de 7 e um de 12 anos, começou a dar ração sênior para os 2. E ela quer saber qual é a diferença que tem que ter ou se pode ser a mesma ração para os 2. Dri, então responde essa. Olha, é difícil a gente falar se pode dar, porque, por exemplo, tem rações no mercado que é 7+. Então, para ela, daria certo para um pacientinho com 7 anos e um pacientinho com 12 anos. Mas algumas rações são muito específicas, elas são 10+, 12+.
Então precisa realmente saber qual marca, qual ração que ela está oferecendo para ver se é possível. Na dúvida, Procure o veterinário. Exato. Para te encaminhar para passar a ração específica. Viu, gente? Procure um veterinário. Exatamente esse é o motivo de a gente estar fazendo o petcast, tá? É auxiliar vocês a criar direito um pet. Posse responsável, tá? E alimentação e cuidados com idosos são muito importantes. A gente vê muito erro, né? Que poderia ser evitado, uma velhice mais legal, mais saudável, mais feliz para o tutor e para o animal, né? Se algumas orientações que nós fazemos fossem seguidas ou fossem ouvidas se ele vier na clínica, né? Então, muito importante. Com certeza, né? Porque a gente começa a pensar, ai, tadinho, tá idoso, vou começar a dar comida de casa. Aí começa a dar polenta, comida temperada, comida que não serve. Polenta é o ó. Polenta é o ó. Todos oferecem achando que vai deixar ele forte. E a polenta, ela tem uma consequência muito grande pro paciente. Então ela vai fazer muito mal. Eu lembrei de um caos da polenta, vou ter que contar. Quando eu me formei há muito tempo atrás, no Paraná, né? Eu formei na Estadual de Londrina, na UEL, né? E era muito comum pessoas muito humildes, assim, trabalhadores rurais, sitiantes, né? Então, imigrantes japoneses, imigrantes italianos, e eles precisavam de cães grandes para tomar conta das fazendas e dos sítios. E aí era o tal de dar polenta, porque não existia ração naquela época, né? Quase 3 décadas atrás tinha 1 ou 2 marcas de ração. Então, o que eles faziam? Polentão. Às vezes um pedacinho de carne aqui para 3, 4 cachorros, né? E aí o que acontecia? Insuficiência hepática, degeneração hepática violenta, cirrose. Chegavam pra gente com cirrose irreversível, água na cavidade abdominal, que a gente chama de ascite, né? E a gente até brincava entre os veterinários, nós residentes lá, é cachorro de sítio, polenta. Era assim, muito característico, né? Então, muito importante, comida caseira, se for dar, consulte um veterinário especialista, né, Adri? Porque existe, a gente consegue sim dar comida caseira, balanceada, muito bem balanceada, apetitosa, saudável, que vai deixar ele para super nenhum bem. cão, resto do prato. Jamais. Seja ele novo, seja ele jovem, seja ele velho. Resto do prato é resto pro lixo. Comida nossa é nossa, comida de cachorro é de cachorro. Exatamente. Ok? Próxima pergunta. O Sylvester perguntou se todo pet idoso deve receber uma alimentação especial nesta fase. E se existe uma ração que seja adaptada para eles, se tem algum exemplo. O que a senhora pode falar sobre isso, tia Adri? Oi, Sylvester, temos sim. Temos ações especiais para os idosinhos. Conforme o tamanho, conforme a idade, tem diversas eu ia falar raças no mercado. Pode falar de novo? Pode. Prêmios, super prêmios. Conforme o seu veterinário indicar, é a melhor escolha para o seu cachorrinho, porque realmente vai depender do que ele está precisando. Então, nós temos sim muitas opções de preço, opções de qualidade que vai atender todo mundo. Mas cuidado, né? Nem sempre o mais barato vai ser conveniente para o seu cão. Às vezes pode até piorar. Então, na dúvida, consulta o seu veterinário, liga, pergunta, posso essa ração, não posso, né? Exatamente. Porque às vezes o pessoal acaba comprando a granel, uma ração que ele não sabe quanto tempo tá aberta e às vezes tá misturada com outra ração, às vezes tá fungada, embolorada. Então, ração sempre de saco fechado e de acordo com a sua raça, com o seu peso, enfim, o veterinário vai te passar. Hoje a gente tem um leque muito grande, né, Adriana? Muito grande, ótimas rações. A gente fica até perdido. Eu lembro quando eu me formei que tinha acho que 3 marcas de ração. Não. Cachorro adulto e cachorro filhote. Agora tem adulto, filhote, diferentes fases do filhote, fases do adulto e fases do sênior. Sim. E nós temos também as terapêuticas, né? Então, muito importante. As terapêuticas, principalmente para os idosos, tem para cardíaco, tem para renal, tem para diabético. Então, tem que perguntar para o veterinário, sim, tá? Gente, o Bill me passou a pergunta da Aline, de São José do Rio Preto, perguntando que a Lu, por que a Lu tá ficando mais na cama, embaixo da cama, né? Escondidinha, assim.
Ela não tá mais antissocial não, tá, Aline? Provavelmente é porque ela quer um pouco mais de sossego. Da mesma forma que nós vamos ficando mais maduros, envelhecendo, nós queremos um pouco menos de barulho, um pouco menos de agitação, o cão também, tá? Então pode ser que incomode um pouco se tiver criança correndo, barulho de televisão ou outros cães da rua. Então eles procuram mesmo ficar mais quietinhos, tá? Mas geralmente não tem nenhuma alteração patológica. A menos que você note que tem, sim, perda de apetite, tá ganhando ou perdendo peso, não consegue dormir, fica andando, aí sim você procura um veterinário. Mas se ela só tá mais quietinha, pode ser que ela tá procurando um cantinho para dormir sossegada, tá certo? A tia Ana, de São José do Rio Preto, perguntou se o cãozinho macho, idosinho, que não foi castrado, pode ter câncer. Principalmente o de próstata. É mais frequente em cãozinho que não castrou? Um pouquinho existe essa correlação, tá, gente? Mas não é a mesma coisa que uma cadela idosa não castrada. Por quê? Porque o tumor de mama, por exemplo, na cadela idosa tem muita relação com hormônios. Então a castração precoce previne na cadela. A castração precoce no cão ajuda, sim, a diminuir o tamanho da próstata e também acaba ajudando a não ter câncer de próstata. Porém, não há uma relação tão forte como há com o da cadela, tá ok? Perguntaram quando um cão ou um gato idoso começa a mancar, o que pode ser? A tequila. A tequila tá aqui com a gente. Perguntaram se o cãozinho idoso que manca pode ser alguma coisa. Bom, o que a gente tem para responder, pessoal? O cãozinho que manca em qualquer idade é alguma coisa assim, tá? Então você precisa avaliar se ele teve uma trauma, se ele teve algum mau jeito, enfim, precisa procurar um médico veterinário. E o idoso, principalmente as doenças articulares degenerativas, as DADs. Então, artrose de joelho, luxação de patela, às vezes eles têm displasia coxofemoral, que também faz mancar. Às vezes eles têm problema de coluna, né? Então hérnia de disco, doenças de disco, enfim, precisa procurar um veterinário se for uma claudicação ou uma manqueira ou um mancar que dura bastante, tá bom? Acho que ela quer você, Ela mãe. quer, Vai com a mãe. Você quer com a sua tia? Não, com 1,5 kg. Você tá acostumada com cachorro grande, é? Outra pergunta. Um cão bem velhinho, bem idosinho, ele pode ter Alzheimer? Igual os seres humanos? Quais os sinais? Sim, pode ter Alzheimer. A gente começa a perceber os sintomas como humano mesmo, né? Eles começam a ficar esquecidos, você chama, eles não vêm, começam a trocar o dia pela noite, principalmente, né, Ana? A gente fala que é Alzheimer-like, né? Exatamente. Mais a disfunção cognitiva. Exatamente. Eles trocam o dia pela noite, começam a uivar, latir, coisas que Mas não é mais comum no faziam. idoso, né? Mais comum no idoso. Igual a Mais gente. comum. Igual a gente, realmente. E tem mais algum sinal, assim? Você tem algum paciente assim? Aí o que eu mais vejo é a troca do dia pela noite. O andar em círculo, né? Ou encostar a cabecinha na parede, ficar pressionando a parede nos cantinhos. São os sinais mais comuns. Ficar andando ininterruptamente pela casa à noite, alguns tutores relatam Isso. pra gente também. E acaba ninguém dormindo, né, Ana? Não, nem o animal, porque nem às o vezes tutor. é um apartamento, aí ele fica andando pra lá e pra cá, fica aquele tec-tec-tec. Se é casa, às vezes eles querem ir pra fora, Sim. pro quintal, pra defecar, urinar, então acaba também o tutor tendo que levantar, então os tutores reclamam bastante. Às vezes a gente tem que intervir com medicação, tá? E a gente tem visto também, principalmente naqueles muito idosinhos, que não conseguem levantar, não chega a ser um Alzheimer, mas que ficam gemendo, chorando, né? A gente teve um caso esses dias que a família toda, né, ia dormir na sala, eles rodiziavam quem ia dormir com o cão, porque ele tinha poliartrite, muita dor, então ele queria levantar para dar essas andadinhas e não podia, então ele ficava chorando na sala. Eles punham um colchão na sala e eles rodiziavam quem ia dormir com ele, quem ia ajudar. perder a noite. Tá? E é assim mesmo, acaba mudando completamente a rotina da família, né? Então realmente precisa ser adaptado.
A gente tem medicações já nutracêuticas, várias medicações no mercado que ajudam bastante. E tentar cortar a causa dessa dor, né? Se a gente tiver alguma medicação que possa ser feita, aí o veterinário vai deixar esse tutor dormir de volta, Vai né? deixar, todo mundo vai ficar feliz. É certo. A última pergunta. E a última perguntinha é: os dentinhos de pet idosos, qual a melhor forma de tratar? Precisa visitar o vet? Nós vamos responder juntas essa, Bill, pode ser? Então vamos lá. Perguntaram dos dentinhos, né? Se tem que fazer alguma coisa. Bom, vamos traçar um paralelo. É um ser vivo que come e tem dentes. Então, quanto mais cuidar do dentinho do cão e do gato, melhor vai ser o envelhecimento dele. Da mesma forma que o nosso, né? Então, se nós tivermos a higiene bucal, vai retardar as cáries, as doenças periodontais, enfim. Agora, vocês imaginem o cão e o gato, que não limpam os dentes sozinhos, que precisam que o tutor faça essa higienização. Então, se o tutor não consegue, é importante que ele vá ao veterinário e veja outras formas de manter esse dente limpo, tá? Sem ser cirurgicamente ou cirurgicamente, enfim, né? Fazendo o tratamento. Mas é importante que desde cedo seja feita esse acompanhamento. Nós sabemos que as raças pequenas, né, Dri, costumam ter doença periodontal com maior frequência, né? Então, que nem essa coisinha linda aqui, né? Spitz, Bulldog francês, York. Pug, York, Pinscher e mestiços dessas raças, Chihuahua como a Tequila, tem dentinhos menores e mais junto. Então, eles têm uma velhice com mais dentinhos estragados. Então, quem faz a limpeza é o médico veterinário. Então, tem que consultar o veterinário para ver o que vai ter que ser feito, ok? E acho que tem que lembrar também, né, Ana, porque uma boca suja, uma boca com tártaro, ela leva muitas alterações no pacientinho, né? Então, uma boca suja pode tornar um paciente renal. O tártaro pode sim fazer um paciente se tornar renal, um paciente Leva a óbito. cardíaco e leva a óbito. Então, a limpeza bucal é extremamente importante para o paciente idoso. Então, temos sim várias formas de manter a boquinha limpa, né? E o paciente muda até o exame de sangue dele, muda a qualidade de vida dele, com uma boquinha melhor, com uma boquinha limpa. Então, realmente, a gente tem que prestar muita atenção. E é triste, né? Você vê um velhinho, né? Eu peguei um pacientezinho também uma vez, que era um pouquinho mais peludinho, e ele tava com a boca podrezinha, né? Muito pus, gengivite, então aquele cheiro ruim na boca. O cão e o gato têm mania de se lamber, não importa a idade. Então, você imagina ele se lambendo com aquela boca. Aí falava assim, ninguém queria o velhinho da casa. Então olha que judiação, ele podia ser um velhinho amado, assistindo TV com você no domingo, e ninguém queria ele por perto, porque ele cheira mal, porque ele se lambe com aquela boquinha podre. Então, olha a importância da convivência, da sociabilidade, do conviver a família em paz com o bichinho, por causa de uma boca. Por causa de uma boca. Ninguém queria o cachorrinho por perto, as crianças, assim. não quero, é fedorenta, né? Porque ele se lambia e aquele cheiro da boca ia por todas as partes do pelo. Pois é, e é né? simples da gente resolver Exato. isso, né? Isso é o veterinário também que vai te orientar a melhor forma, né? O cão e o gato têm que ter rotina veterinária além do check-up. Então a gente falou do check-up para o idoso, que é vir um veterinário aferir pressão, glicemia, coração, bioquímicos, exame de sangue. E qual é o básico do tutor em casa? Por orientação do médico veterinário. Vacina, Sim. remédio para vermes, que são os vermífugos, e controle de pulga e carrapato. Isso é a vida toda, tá? Então não adianta eu falar para o tutor, faz tudo direitinho no começo e ele nunca mais vem no veterinário, tá? É muito triste a gente ter o caso do cãozinho que vem com a doença do carrapato com 15 anos. E aí você pergunta, tem mais alguma doença base, né? Ele é diabético e cardiopata, doutora. Poxa, você tá com controle do diabetes, tá com controle da cardiopatia e o bichinho pega o carrapato e a doença do carrapato pode levar ele ao óbito. Então são coisas que o tutor é responsável sim, também faz parte da posse responsável. Vacina, vermífugo e controle de pulgas e carrapatos todo ano, até o fim da vida do cão, certo? Se ele tem 22 anos, se ele tem 3, se ele tem 12, se ele tem 15, tudo igual. O veterinário vai ver pelo peso, qual é o princípio ativo mais indicado, qual o vermífugo mais interessante, tá? Qual produto para carrapato ele pode usar. Algumas raças podem um, não podem outro, outros são alérgicos à coleira, enfim. Isso não importa. O veterinário vai ver qual se adequa melhor
nessa preventiva, tá? Então, além da rotina veterinária dos check-ups, prevenção, vacina, vermífugo e controle de ectoparasitas, pulga e carrapato, tá certo? Certinho. E a medicina preventiva é o que mais tá dando longevidade para os animais, né? Então, se a gente começar a cuidar antes, a gente vai ter um animal idoso muito saudável. Então, graças a Deus, a gente está tendo bastante recurso para isso. Eles né? estão vivendo mais, Eles né? estão vivendo muito mais. Antes, um paciente de 10 anos estava muito velho. Hoje, a gente pega um paciente de 18, 20 Eu tranquilamente. tive uma poodle de 22. Ah lá. Então, realmente, a gente tem um monte de coisa à disposição para oferecer uma qualidade, uma senilidade com saúde, né? Então, E geralmente a prevenção é mais barata do que o tratamento, com certeza. né? Se Com você certeza. previne as doenças que vão vir, né? Não ganha peso, não vai ter artrose, não vai ter menos, digamos assim. Não pega carrapato, não vai ter dor de carrapato. Então você evita a morte, evita a doença, evita o gasto. Com certeza. Então a prevenção é mais barata, É mais barata. né? E deixa todo mundo Mais mais saudável. feliz. Mais saudável, exatamente. Né, Tequila? É. É? Já vamos aumentar a sua senilidade. Gente, ela é demais. Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou desse terceiro podcast, mas estamos abertos para mais temas, então vai lá no canal e se inscreva, curta, mande sugestões, todas as sugestões de tutores nós vamos analisar, né? Queria agradecer a presença da doutora Adriana. Eu que agradeço, Tá. foi uma delícia. Queria agradecer nossos visitas de hoje, né? Tequila e Lisa. E bora, Bill! Vamos lá?